This meeting is being recorded. Bom dia a todos. Nós vamos começar agora a defesa de dissertação de mestrado, né, do candidato André Lázaro Souza. O título da dissertação é Solução do problema do fluxo de potência trifásico utilizando o método da incorporação holomórfica. O André foi orientado por mim, professora Carmen Lúcia Tancredo Borges, aqui do Programa de Engenharia Elétrica, da COP, UFRJ, e fazem parte da banca, além de mim, o professor Glauco Neri Taranto, também do Programa de Engenharia Elétrica da COP, UFRJ, e o professor João Alberto Passos Filho, da Universidade Federal de Juiz de Fora, né, a quem agradeço, né, a presença e a disponibilidade, né, ambos, né, tanto ao Glauco quanto ao João, por estarem aqui. Tá? Então, essa defesa está sendo feita de forma remota, né, conforme preconizado aí no estado de exceção que a gente está ainda vivendo por conta da pandemia, e aí ela precisa ser gravada. Para isso, eu pergunto, né, se os presentes aqui concordam, né, com a gravação da defesa. Por favor, eu peço que vocês se manifestem aí verbalmente para a gente poder dar andamento. Da minha parte, sim. Também estou de acordo, Carmen. Perfeito. Eu também. Então, maravilha. Então, vamos continuar. Agora, a primeira fase da defesa é a apresentação pelo candidato. Então, vou pedir para o André fazer a defesa dentro de um intervalo máximo, tá, de 50 minutos, tá, que é o prazo, é a duração regulamentar. E aí está contigo, Lázaro. Boa sorte. E vou fechar aqui a minha... Vou deixar a câmera aberta, talvez, mas vou fechar aqui. Só se a internet ficar ruim, eu fecho a câmera também. Vou fechar o microfone. Tá bom, Lázaro, pode começar, por favor. Bom, então, conforme introduzido, eu vou começar a apresentação, né? Então, começar falando primeiro um pouco de motivação, né? Qual é a minha motivação em estudar o método da incorporação holomórfica? Que a gente sabe que a forma que mais se utiliza para resolver o problema do fluxo de potência são métodos iterativos. E existem limitações nesses, né, e esses métodos, né, possuem limitações que são amplamente documentadas. Então, eu vou falar elas agora, né? Que em caso de não convergência, se o método iterativo ele não convergir, não existem formas práticas da gente saber se o sistema de equações que você deu para o método iterativo resolver, ele de fato ele não tem solução, ou se o método iterativo que você tentou aplicar simplesmente falhou em obtê-la. E em caso de convergência, né, se o conjunto de equações que você estiver dando para o método iterativo apresenta múltiplas soluções, também não é possível, não existem formas práticas, né, de você relacionar a aproximação inicial que você usou com a solução que você vai obter. Né, e aqui eu estou dando um exemplo das bacias de atração. Deixa eu ver se o meu... Aqui, vocês conseguem ver a minha setinha do mouse aqui? Por exemplo, aqui eu trouxe um exemplo das bacias de atração que você tem para um caso de fluxo de potência de um sistema pequeno de 4 barras. Né? Aí você teria 4 soluções possíveis para esse sistema de equação. Opa, desculpa. E cada uma dessas soluções eu trouxe com uma cor diferente, só para ilustrar como que pode ser difícil você extrair uma solução desse sistema. Tá? Justamente por causa dessas bacias de atração, elas terem uma fronteira entre elas que não consegue ser bem descrita matematicamente, né? Uma fronteira fractal. Então, assim, vocês podem até perceber aqui que você, de fato, vai cair numa solução, numa solução desejada 60% das vezes, né? Mas, de fato, você não tem como garantir que você vai extrair a solução do sistema que você quer. Então, aí, dado essas limitações, alternativas aos métodos iterativos continuam sendo estudadas, né? Até que em 2012, né, foi apresentado à comunidade acadêmica um método que eu traduzi como da incorporação holomórfica, né? Que ele introduz uma nova metodologia de solução que não é iterativa, e ela é baseada em interpretar as equações do problema do fluxo de potência sob a ótica. Aí você pode escolher, né, a ótica que você vai efetivamente interpretar, mas teoricamente é da geometria algébrica, que vai te dar
todo um ferramental para resolver, e da análise complexa, que vai te dar um outro ferramental para resolver. Em termos práticos, você vai sempre, no final das contas, né, para sistemas de grande porte, você vai ter que usar o ferramental da análise complexa. Mas a geometria algébrica permite que você extraia algumas informações interessantes, né, do sistema algébrico que você vai propor dentro do problema do fluxo de potência. Então, vamos lá. Para introduzir de uma forma bem simples como que o método funciona, como que ele é pensado. Você vai adicionar uma variável, a princípio complexa, né, de fato complexa, que eu estou tratando como S, de modo que as incógnitas originais do seu problema, das equações do problema do fluxo de potência, possam ser enxergadas como funções holomórficas dessa nova variável que você está introduzindo. E por que tem que ser funções holomórficas? Porque funções holomórficas, se você tem uma função holomórfica em um conjunto aberto do plano complexo, né, você consegue descrever essa função por sua série de Taylor. E é isso que você vai ter que fazer. Você vai substituir as suas incógnitas por séries de Taylor, o que vai permitir que você obtenha uma solução em série de Taylor, para que, por último, você use essas séries de Taylor para obter os aproximantes de Padê. Cada série de Taylor vai ter um aproximante de Padê associado, que aí, finalmente, você vai conseguir ter a sua solução através dos aproximantes de Padê. Então, são esses 3 passos simples. E entrando um pouco mais dentro deles, né, quando eu digo que você vai adicionar uma variável complexa S, você vai fazer de modo que em S igual a 0, né, costuma ser em S igual a 0, quando essa variável assume o valor 0, as equações do problema do fluxo de potência vão ter uma solução que é conhecida a priori, ou que você consegue obter ela facilmente, e que quando S igual a 1, esse teu sistema incorporado vai recriar o sistema original, o sistema que de fato você quer a solução. E aí, dentro das infinitas possibilidades que você tem, quando você faz isso, o autor original do método se referiu como canônica, né, como incorporação canônica, uma incorporação que em S igual a 0, você vai ter uma solução estável, trivial e inequívoca. Que solução seria essa? Seria uma solução que você vai ter uma tensão unitária se propagando por toda a rede elétrica. Bom, e quando eu digo que você vai descrever as funções holomórficas pelas séries de Taylor, isso vai permitir que o seu problema agora vai ser obter os coeficientes dessas séries. E eles vão poder ser obtidos através da solução de sucessivos sistemas lineares. Como eu falei, você vai ter que ter uma solução conhecida ou de fácil obtenção em S igual a 0, e na prática, você vai estar expandindo a série de Taylor ao redor daquele ponto. Então, você já vai ter os pontos, os pontos de ordem 0 da série de Taylor, que vai ser essa solução, e você vai obtendo a partir daí todos os outros, né? Para n maior que 0, você vai utilizar os coeficientes até n-1 para obter. Então, é um processo recursivo, você vai tendo que resolver sucessivos sistemas lineares. E como eu já falei, e está escrito aqui, né, os coeficientes de ordem superior a 0 eles vão ser obtidos recursivamente através da solução de sistemas lineares. Bom, e como eu falei também lá no início, depois que você escolher truncar essa série de Taylor, né, você vai obtendo quantos coeficientes você quiser, 10, 20, 30, até que você resolve parar, você não quer mais calcular coeficiente, e de posse das séries de Taylor, você vai obter para cada série um aproximante de Padê. E por que você faz isso, né? Porque séries de Taylor convergem em discos centrados no ponto de expansão. Isso no limite, né? Quando você tem uma série de Taylor, uma soma infinita, no limite ele vai convergir com perfeição em um disco centrado no ponto de expansão. E o objetivo de usar os aproximantes é para você aumentar esse domínio, expandir esse domínio. Porque um aproximante de Padê ele vai convergir em todo o plano complexo. No lugar de você ter um disco centrado no ponto de expansão com séries de Taylor, no caso do aproximante, você vai explodir esse domínio para todo o plano complexo, com exceção de alguns arcos, de alguns pontos específicos. Isso aqui dá até para entrar com detalhes nisso, se vocês quiserem depois eu entro, mas a princípio é só isso que vocês precisam saber. Bom, e dado que você vai calcular as séries dos aproximantes, eu tenho que lembrar que, de novo, o problema do fluxo de potência é um problema que tem múltiplas soluções. E tanto as séries de Taylor quanto os aproximantes de Padê, eles não são recortes monovalorados. Você só tem como extrair uma solução deles. Então, em S igual a 1, que vai estar lá o seu problema do fluxo de potência que você quer, só vai extrair uma solução.
E é aí que vem a conjectura do autor original do método, né? Ele não provou isso matematicamente em um contexto genérico, ele só tem uma prova matemática com um sistema de 2 barras, mas, de fato, se você tiver um sistema de 2 barras, você aplicar o método, você garante que o aproximante de Padé ele vai obter a solução estável. Das múltiplas soluções que você tem, ele vai obter a solução estável, que vai ser uma continuação analítica daquele ponto em S igual a zero, de você ter as tensões, de você ter a tensão na barra de referência se propagando por toda a rede elétrica, você vai ter uma extensão analítica desse ponto estável até o fluxo de potência que você quer em S igual a 1. Aí ele conjectura que isso sempre seria possível fazer no contexto da incorporação holomórfica canônica. Tá? Mas ele não tem uma prova matemática rigorosa para sistemas genéricos, mas ele tem, de fato, essa conjectura que ela teria que ser provada por contra-exemplo. Né? Assim que alguém apresentar um contra-exemplo do que ele está falando, a conjectura cairia por terra. Mas, até agora, não foi formalmente apresentado nenhum contra-exemplo do que ele está falando. Então, a princípio, né, como ele diz aqui, como eu trouxe a citação ipsis literis do que ele falou, né, se somente se existir solução estável para um dado problema de fluxo de potência, um intervalo entre S igual a 0 e S igual a 1 sobre o eixo real estaria contido no domínio de convergência dos aproximantes. Então vamos lá, qual é o objetivo efetivo do trabalho? Foi generalizar, o objetivo principal é generalizar a incorporação holomórfica canônica para ela acomodar o problema do fluxo de potência trifásico, porque originalmente o método foi proposto no contexto do problema do fluxo de potência monofásico, né, ou de sequência positiva. Bom, então primeiro eu tenho que falar um pouquinho de como eu equacionei o problema do fluxo de potência trifásico. Então foi partindo das equações nodais de rede, você entende-se que cada barramento trifásico introduz 3 incógnitas complexas ou 6 incógnitas reais. E, nomeadamente, quais são essas variáveis, essas incógnitas, são as suas tensões fase-terra. Então, cada barramento trifásico vai introduzir sua tensão complexa fase-terra da fase A, da fase B e da fase C, que você pode desmembrar em 6 equações reais, né? 6 incógnitas reais. E como efetivamente você partindo das equações nodais de rede, você vai ter os elementos que você vai considerar internos à rede elétrica, que você aglutina todos eles na chamada matriz de admitância de barra, né? A nossa famosa matriz de admitância de barra. Tudo que você considera interno à rede, você vai representar nessa matriz. E o que você considera externo, eu estou colocando, e tudo que considera externo, eu estou colocando desse lado esquerdo, desse equacionamento aqui. E eu, particularmente, decidi separar o que está externo à matriz de admitância de barra em 2 equipamentos, né? Em 2 possibilidades. Né? Você vai ter dispositivos que eu estou chamando de passivo, que vão poder ser representados por modelos de carga no modelo ZIP, né? Ou seja, uma carga que pode ter uma parcela de impedância constante, corrente constante e potência constante. Eu, inclusive, adicionei alguns coeficientes negativos, mas isso eu posso até falar depois. Mas, a princípio, você vai ter esses elementos passivos, que é um modelo de carga, e um elemento ativo, que está sendo representado por um equivalente Thevenin ou um equivalente Norton trifásico. Então, todo barramento trifásico do sistema ele vai ter associado um equipamento shunt ativo, que é dele, né, majoritariamente, onde eu vou, de fato, selecionar as 6 equações que cada barramento vai introduzir. Então, vamos lá. Quais são essas equações especificamente que eu considerei que foram, né, incorporadas e implementadas? Antes, eu esqueci de pontuar o seguinte. Eu estou usando um subíndice, né, um subíndice PC para esses dispositivos que eu estou chamando de ativo, ou seja, esses dispositivos que eu estou representando através desse equivalente Thevenin, e eu estou utilizando o índice Φ, um subíndice Φ, para tratar os passivos. Então, quando eu vou para essas formas gerais de equação, que foram incorporadas e que foram implementadas, elas vão sempre apresentar, ou na maioria das vezes, o índice PC, que eu estou me referindo ao equivalente Thevenin trifásico ou equivalente Norton trifásico. E é de uma forma bem direta, né? E como exatamente eu vou montar esse sistema? Se eu falei que eu vou ter que, para cada barramento, ter 6 equações reais, para cada barramento eu vou ter que selecionar 6 equações reais dentre essas 9 formas que eu acabei implementando.
Então, para exemplificar a primeira forma, deixa eu ver se eu estou com meu aqui, eu estou com minha setinha do mouse aqui. A minha primeira forma é uma forma que eu estou somando as 3 injeções de corrente por fase desse meu dispositivo, desse meu equivalente TVNAND. Seriam essas 3 correntes aqui, só que aqui eu estou somando elas em componentes de fase. Então, por exemplo, se você quer impor que você não tem injeção de corrente na fase A, você vai usar essa equação, aí tem essas constantes sigma, você vai selecionar elas de acordo com o que você quer, com a condição operativa que você efetivamente quer impor. Então, se ele não vai injetar corrente na fase A, essa primeira constante sigma teria que ser igual a 1, essa segunda igual a 0, essa aqui igual a 0, então você teria, de uma forma direta, impondo, via sistema de equações, que a injeção de corrente na fase A seria nula. E assim você pode ter várias combinações para essas constantes. Então, se você quiser que, na verdade, ele vai estar injetando uma corrente equilibrada, você vai precisar usar, ou seja, uma corrente equilibrada, você não vai ter injeção de corrente de sequência 0 e de sequência positiva. Então, você teria que usar essa primeira equação 2 vezes, com os coeficientes, de modo a você fazer que a corrente de sequência 0 igual a 0, a corrente de sequência negativa igual a 0, e aí, só com essa condição operativa que você está querendo impor, por exemplo, você supostamente está querendo impor, você já teria 4 equações reais. E aí faltariam mais 2, para você completar 6 equações para um determinado barramento trifásico. E aí, também um caso que precisa ser representado é se você não tiver, digamos que você tem um barramento que é totalmente passivo, você só vai ter essa carga no modelo ZIP, você não teria nada que poderia ser representado por esse equivalente TVNAND. Tudo bem, então você teria que a corrente na fase A, a injeção por esse equivalente é 0, na fase B também, na fase C também. Então seriam 3 equações complexas, você ia usar essa primeira equação 3 vezes, essa equação complexa, ou seja, 6 equações reais 3 vezes para caracterizar esse barramento. E assim sucessivamente. Então, eu já tratei dessa primeira forma geral, que fala de injeções de corrente, mas eu também poderia ter das fontes de corrente interna, né? Se eu estou pensando no equivalente Norton, ele tem uma fonte de corrente interna, então se ao invés de eu falar que eu estou injetando uma corrente equilibrada, por exemplo, eu poderia dizer que, na verdade, as minhas fontes de corrente internas é que são equilibradas. Você teria que usar a equação 2 duas vezes para forçar sequência 0 nula, sequência negativa nula. E aí, para a terceira forma de equação, você trataria das admitâncias internas. Ou para uma quarta forma de equação, que é que você já entra, ela já é um pouco diferente das demais, né? Dessas 3 que eu apresentei até agora, essa quarta forma você já está tratando de injeções de potência. E, bom, como você pode especificar separadamente potência ativa e potência reativa, essa equação 4, ela não se traduz em 2 equações reais, ela se traduz em uma equação real só. Ela pode causar uma certa estranheza, mas não é nada demais o que eu estou fazendo aqui. Eu tenho um número complexo caracterizado, se vocês estão enxergando a minha seta do mouse. Eu tenho um conjugado de um número complexo, somado com ele mesmo, eu estou isolando a parte real dele. É só isso que significa. Por isso. Mas ela precisa estar dessa forma, porque para o método da incorporação holomórfica, é importante que ele esteja dessa forma, né? Que eu não use nenhum operador diferente do que operações aritméticas básicas, para você garantir holomorfia. Mas, de qualquer forma, essa equação 4 só significa que eu consigo especificar uma potência, uma injeção de potência desse equivalente TVNAND Norton. E aí, de novo, as constantes sigma elas podem ser mudadas convenientemente. Se você só vai especificar a fase A, se você só vai especificar a fase A, B e C separadamente, ou o trifásico, então aí você vai modelando essas constantes de acordo com o que você quer. Então, se a equação 4 eu trato da potência ativa, a equação 5 eu trataria da potência reativa. Né? Então, se aqui eu estou somando um número complexo com o seu conjugado para isolar a parte real, se eu subtrair um conjugado da sua forma original, eu consigo isolar a parte imaginária. E aí a equação 6 é se eu precisar tratar de uma tensão complexa, se por algum motivo eu quiser especificar uma tensão complexa de algum barramento, ou não só alguma tensão de alguma fase ou alguma tensão de sequência, então tem essa equação 6 aqui, ela é de fato uma equação complexa, né? Então ela se traduz em 2 equações reais, porque eu estou falando não de magnitude, eu estou falando de tensão complexa. Mas aí a 7 me traz a opção de eu isolar só a magnitude. Então, como é que eu isolaria a magnitude? Eu vou multiplicar um número complexo pelo seu conjugado.
Eu multiplicando o número complexo pelo seu conjugado, eu consigo isolar o quadrado da sua magnitude. E aí a 8 se eu precisar isolar só o ângulo de um número complexo, eu vou dividir o número complexo pelo seu conjugado para eu conseguir isolar o seu ângulo através de uma exponencial, de 2 vezes um valor que eu quero. E aí a última forma de equação, que seria a forma de equação 9, ela trata só especificamente, ela não vai usar nenhuma variável nem de interface, nem do equivalente Thevenin nem Norton. Né? Ele está tratando especificamente de um equipamento específico, onde a variável que ele atua, eu não tenho ela acessível nesse modelo, nesse equivalente, nem Thevenin nem Norton, que trata da máquina de indução. Então, essa equação ela é tratada um pouco à parte das outras, mas essa equação ela foi implementada para eu poder, para permitir que eu conseguisse especificar um modelo quadrático de carga mecânica para uma máquina de indução. Então, ela é até tratada um pouco à parte. Né? Como você vê, de 1 a 8, você tem equações que ou estão tratando de variáveis de interface entre esses equivalentes e a rede elétrica, ou variáveis que são acessíveis pelo próprio equivalente, mas essa equação 9 não, ela está um pouco à parte, você tem que tratar ela um pouco separadamente, porque ela vai depender do escorregamento da máquina síncrona. Como eu uso S como variável de incorporação, S minúsculo, que normalmente é usado para o escorregamento, aqui eu estou chamando de escorregamento de U. Então, você teria essa equação trata que o torque de sequência positiva menos o torque de sequência negativa de uma máquina de indução poderia ser caracterizado por um modelo quadrático. E é isso que essa equação está retratando aqui. E ela também seria só uma equação real. Bom, então, dentro dessas 9 formas que eu acabei de apresentar, você pode ter, com pequenas modificações, eles podem se desdobrar em algumas variações dessas equações que eu acabei de apresentar. Então, por exemplo, se eu falei que na primeira equação que eu estou tratando de corrente, eu estava tratando das injeções de corrente desses equivalentes. Mas com uma pequena modificação, eu posso pensar que eu estou tratando, na verdade, de correntes circulantes entre barramentos. Então, no lugar de eu ter esse somatório das correntes, das injeções de corrente, eu posso ter somatório de corrente. Então, entre os barramentos, por exemplo, JI. Então, eu teria que o meu barramento K, ele estaria interessado em impor alguma coisa sobre as correntes que estão circulando entre os barramentos J e I. Então, é isso que essa primeira equação está dizendo. E da minha segunda forma geral, no lugar das fontes de correntes internas, eu poderia dizer que eu estou tratando das minhas fontes de tensão internas, dos equivalentes, do meu equivalente Thevenin, e no lugar de limitâncias, você poderia dizer que, na verdade, você está tratando das impedâncias, também com poucas alterações. E aí, para mim, a forma 4 de equação, ao invés da minha injeção, aí, se na forma 1, ao invés de injeção de corrente, eu adaptei para você ter correntes circulantes entre barramentos, no caso da equação 4, ao invés de eu ter injeções de potência, desses equivalentes Thevenin ou Norton, eu poderia dizer que eles, na verdade, estão interessados no fluxo de potência ativa entre barramentos. Com poucas alterações, você consegue sair daquela equação para essa. Então, se eu tenho fluxo de potência ativa na equação 4, na 5 eu vou ter fluxo de potência reativa, aí eu posso variar na minha equação 6, que tratava das tensões complexas, de especificar tensões complexas, eu poderia, ao invés de ter o do próprio barramento, eu poderia evoluir para tensões complexas remotas, também com poucas alterações. A hora de essa, com muito menos alterações, né? Isso seria uma alteração de índice na hora de implementar. E no caso de magnitudes de tensão, eu também poderia partir para magnitudes remotas e também adicionar um slope, né? No caso específico, eu adicionei um slope que reage à geração de potência reativa, que é comum, pode ser comum em SV6. SV6 também podem ter um slope que reage à magnitude de corrente, né? Mas não foi implementado só a geração de potência reativa. Bom, e a equação 8 pode ser variada também para você ter um controle especificar, né? Não seria exatamente um controle, mas para você poder especificar o ângulo de uma tensão remota. E, bom, e as equações 4 e 5, né, que tratam da potência ativa e da potência reativa, elas podem ainda ser modificadas mais ainda. Né? Eu já falei que elas têm a forma original como injeção de potência, ela tem a forma de ser um fluxo de potência entre barramentos, mas ela também poderia ter uma forma que, até usando a nomenclatura que o Ana Reid usa, né, evocando ela, seria de fatores de participação.
apesar de um fator de participação, por exemplo, se você pensar em um fator de participação entre dois geradores, você quer que cada um assuma metade de uma geração, então seria 50% para um, 50% para outro. Esses são os fatores de participação. O que eu implementei dá para representar fatores de participação, mas efetivamente eu não estou usando esses fatores de participação, porque eu estou relacionando do barramento K em relação ao barramento J. Então, voltando ao exemplo de você ter 50% a 50%, da forma que eu implementei, você consegue alcançar isso dizendo que o barramento K vai gerar 100% do barramento J. Né? Na prática, eu usei o nome do ONA-Rede, então você consegue, a nomenclatura que o ONA-Rede costuma usar, então você consegue fazer fatores de participação, mas na hora de implementar não foi exatamente fatores de participação que eu implementei. Na verdade, seria razões entre fatores de participação. Porque essa equação aqui, deixa eu, cadê o meu mouse aqui? Essa primeira equação aqui, se você acompanhar, eu estou relacionando, na prática, a geração de potência do barramento K com uma geração de potência ativa de um barramento J, que não é exatamente um fator de participação, mas enfim, vocês entenderam. E da mesma forma, para a equação, se eu trato de potência ativa, eu posso tratar de potência reativa, ou eu posso focar num fator de potência de injeção. Então, ao invés de relacionar potência ativa da barra K com potência ativa da barra J, ou potência reativa da barra K com potência reativa da barra J, eu posso relacionar a potência ativa da barra K com a potência reativa da própria barra K, o que, na verdade, é uma métrica que me permite representar um fator de potência. Né? Esse constante sigma K, você consegue obter ela de acordo com o fator de potência que você especificar. Bom, e aí, dado mais ou menos, né, uma visão geral um pouco acelerada, porque eu estou com medo do tempo, mas enfim, de como as equações, de quais equações foram implementadas, foram essas 9 formas, nessas variações, mantendo sempre em mente que cada barramento você vai ter que chegar em 6 equações reais, para você ter o mesmo número de equações e incógnitas. Mas aí agora eu vou começar a falar de como exatamente a incorporação se dá. Né? Eu não vou dar muito detalhe, o detalhe está no corpo da dissertação, senão eu vou alongar mais ainda. Mas o que é importante... Oi. Só para te informar, já passou metade do tempo, tá? Só para você poder Tá se bom. administrar aí, já estamos com 25 minutos. Tá bom, obrigado. Vou acelerar um pouco. Então, vou só pontuar que na canônica, como eu falei lá atrás, se eu vou ter uma tensão se propagando por toda a rede elétrica, eu não vou poder ter corrente circulante nela. Então, a minha rede, eu vou ter que anular os elementos shunt. Então, ela se baseia em você separar a matriz de admitância em um equivalente série e um equivalente shunt. Você anula esse equivalente shunt em S igual a zero para você poder ter essa solução de propagação de tensão de referência. Então, se eu fizesse uma generalização direta no lado direito das equações modais de rede, eu teria mais ou menos isso aqui, né? Você teria S incidindo sobre esse equivalente shunt para você anular ele em S igual a zero. Só que eu tive que adaptar, inserindo algumas constantes, para eu poder modular o quanto desse equivalente shunt vai ser perdido e vai ser inserido em S igual a zero. Por quê? E por que eu tive que fazer isso? Porque o fato de você fazer com que a admitância própria variasse junto com S, estava produzindo um polo nessas minhas funções algébricas que estava bem difícil lidar com ele para você obter a solução. Então, eu fiz essa leve adaptação. De novo, tem detalhe na dissertação, eu vou correr um pouquinho. Então, vamos lá. Dado o que eu falei, o método foi estabelecido, as equações foram incorporadas e desenvolvidos, sistemas lineares foram implementados e foram aplicados em sistemas da literatura. Então, sistemas de distribuição, são sistemas clássicos de 3E de distribuição, sistemas trifásicos, desequilibrados, mas sistemas que majoritariamente focavam, eram sistemas passivos. Né? Você tem a subestação de distribuição, alimentando uma rede totalmente passiva. São esse primeiro conjunto de sistemas, com exceção do último, que eu vou falar nele, mas todos esses primeiros sistemas aqui são de sistemas de distribuição totalmente passivos, com exceção desse último. Tem mais alguns sistemas aqui totalmente passivos e foram aplicados em 2 sisteminhas de transmissão também, para você ter máquinas síncronas, né? Para você já ter algo mais interessante para essa formulação. E além desses casos, para você ter casos ainda mais interessantes para a formulação, alguns desses casos foram escolhidos e modificados para tentar explorar mais todas essas condições operativas que foram propostas por essas fórmulas, pelas fórmulas das equações e as suas variações. Então, só para apresentar um desses sistemas de distribuição, né, esse é o mais
mais completo, digamos assim, deles, né, que é o Comprehensive, ele de fato ele é bem abrangente, né? É um sistema de distribuição que explora muitas conexões de transformadores, então, inclusive até delta com aterramento, né? Você usa um dos braços do delta, vai ser um transformador com derivação central, o que faz com que você tenha tensões bem diferentes, né, do que você está acostumado a ver. Quando você bate o olho na solução, você causa até uma certa estranheza, mas enfim, esse sistema foi devidamente resolvido, né? E uma coisa que eu esqueci de falar é que a máxima diferença percentual encontrada, né, porque houve a preocupação de pegar sistemas da literatura que tem a solução descrita para você poder comparar a diferença percentual. E a máxima encontrada foi justamente nesse caso aqui, desse Comprehensive, que chegou a 0,55%, mas ele foi resolvido, né? E ele, como eu falei, ele não era o que era totalmente passivo, porque ele também tem máquinas de indução, né? Máquinas de indução, geradores de indução, mas ele é o mais interessante de todos esses casos de distribuição. E eu vou pular direto para os casos modificados, né, para apresentar o que dá para fazer com essa formulação, todas essas variantes, essas variações que eu falei, o que dá para fazer com elas. Então, bom, eu peguei o sistema primeiro pequeno, né, o 13 de 13 barras, e eu adicionei 3 dispositivos shunt ativos aqui, nesses 3 barramentos aqui. Então, qual que é a principal coisa que eles vão estar fazendo? Digamos que eu queira, por algum motivo. Isso é mais uma ferramenta de análise, isso não é nem algo que, de fato, algum dispositivo, algum equipamento existente é capaz de fazer. Mas digamos que eu queira reduzir, criar um caso, né? Um caso de fluxo de potência trifásico, onde eu tenho uma redução do fluxo de potência nessa linha aqui, e eu sei que eu vou ter três inserção de geração distribuída nesses 3 barramentos, por exemplo. Então, eu posso usar essas equações, conforme a minha conveniência, para eu tentar criar um caso onde esses 3 barramentos em conjunto, essa tríade de geração distribuída em conjunto, por exemplo, faça essa geração, o fluxo de potência ativa nessa linha aqui ser reduzido para 500 kW, porque eu quero, por algum motivo, ao mesmo tempo que eu mantenha a tensão de sequência positiva nesse barramento 671, por exemplo, que também, e mais do que isso, é que eu mantenha uma corrente equilibrada nesse tronco aqui, nessa linha, deixa eu ver, cadê minha seta aqui? 632, 671. Então, vamos lá. Então, eu vou precisar impor isso no meu sistema de equações. Então, eu selecionei o barramento 675 para receber. Então, das 6 equações que eu vou usar para representar ele, eu vou usar uma injeção de corrente equilibrada, o que já vão me matar 4 equações reais, né? Porque eu vou ter que dizer que eu vou ter uma injeção de corrente equilibrada remota, né? Porque eu estou falando da linha, no caso 632, 671. Então, eu vou ter parte real e imaginária da equação que força a corrente nessa linha, a corrente de sequência zero nessa linha ser nula, mais 2 equações para forçar a corrente de sequência negativa ser nula, e aí já tem 4, e eu vou ter mais uma para falar que a injeção de potência tem que ser 500, o fluxo de potência, na verdade, tem que ser 500, e mais uma para eu falar que o controle de magnitude de tensão, né? Para eu falar que a magnitude de tensão de sequência positiva da barra 671 tem que ser 1,05. Então, vão ser as 6 equações reais que eu usei para esse barramento. Então, eu saio do caso original, que você tem um desequilíbrio aqui, né? Aqui fase A, fase B, fase C, e aqui o trifásico. Mas eu tenho um desequilíbrio de corrente aqui. O caso modificado, eu vou ter uma corrente equilibrada, né? Então, se eu estou impondo uma corrente equilibrada, a magnitude de corrente entre as 3 fases vai ser a mesma, então isso é verificado aqui. A outra coisa que eu impus é um fluxo de potência de 500 kW, também está aqui, e a minha magnitude de tensão também está aqui. Então, eu saí dessa representação do caso original que eu tinha para um caso onde está satisfeitas as equações que eu estou impondo. E para os outros 2, né, para os outros 2 barramentos, que receberiam essa geração distribuída, no barramento especificamente para o 652, eu estou falando que ele é monofásico, então eu vou ter 4 equações reais para fazer isso, que eu vou ter que falar parte real e imaginária de que injeção B é nula, parte real e imaginária de que injeção C é nula. E aí, as outras 2 equações, uma eu estou falando que ele tem que ser 25% da geração do barramento 675, isso vai me matar mais uma, e eu vou ter, e a minha última equação, eu perdi ela falando porque eu quero que ele imponha um fator de potência de 0,92. Então, você consegue ver que está tudo caracterizado aqui, eu não vou ter injeção na fase B e C, essa geração aqui é 25% dessa daqui, e esse valor aqui tem, e essa geração de 315 e 134
me garante um fator de potência de injeção desse barramento de 0,92. Esse eu parti para 680. Você também tem as equações que foram impostas por ele, né? No caso dele, ele próprio vai ter uma injeção equilibrada de corrente, então ele próprio está com a mesma magnitude de corrente aqui, 50% da geração desse cara, então isso aqui é 50% disso, tanto para a potência ativa, tanto para a potência reativa. Bom, então teve esse caso, né? Acelerando um pouco mais, aí teve um segundo caso modificado, onde foram colocados 20 SV6, esse caso é meio real, porque isso aqui é a baixa tensão. Então, tudo que está abóbora aqui tem uma tensão realmente baixa, mas digamos que você queira descobrir que, esse caso originalmente ele tinha 2 pontos de operação. Um ponto de operação com todos esses alimentadores aqui funcionando, esses alimentadores que estão aqui em azul, e um segundo caso onde você perde um deles e você tem um afundamento de tensão. Então, se você quiser descobrir quanto que você tem que ter de injeção reativa por impedâncias, né, para você fazer o caso em contingência, chegar no nível de tensão do caso original, você pode usar essa formulação que eu estou usando aqui. E aí eu usei ela em 2 condições distintas, né? Eu posso impor susceptâncias equilibradas para esses meus supostos SV6 ou susceptâncias desequilibradas. E aí, de novo, se você olhar aqui com calma, você vai ter 6 equações reais para cada um desses barramentos que receberam um equivalente Thevenin, um equivalente Norton, que está representando um SVC nesse caso. Então, aqui mostra que você, de fato, vai conseguir alcançar o que está sendo demandado pelo sistema de equações. Aí só vale a pena reforçar a diferença aqui, né? Que quando você tem susceptâncias equilibradas, você está introduzindo um banco que seria equilibrado, e susceptâncias desequilibradas, se você permitir o controle independente por fase da magnitude de tensão, você vai ter susceptâncias desequilibradas, né? E um último caso, né, que é um caso de fácil verificação, né? Ele foi pensado para isso, que eu adicionei 66 máquinas síncronas aqui, também é um sistema de baixa tensão, então é um caso que talvez não seja tão realista também, mas o objetivo dessas 66 máquinas síncronas, o que elas vão estar fazendo? Elas vão reduzir em 50% o fluxo de potência ativa na saída da subestação de distribuição, vai manter um fator de potência um pouco maior do que no caso original, e aí, para facilitar a verificação desse caso, eu impus que todas elas vão ter a mesma geração trifásica, de potência ativa e reativa. Então, é um caso que, se você pegar o caso original, adicionar essas 66 máquinas síncronas gerando a mesma coisa, você consegue reproduzir o que eu fiz aqui. Só que eu fiz isso via o equacionamento impondo a condição operativa, né? Mas você pode fazer da outra forma. Você pode, dado que eu já estou te dando a geração, você pode adicionar essa geração no caso para você verificar que a condição de operativa vai ser de fato satisfeita, né? Em qualquer programa de fluxo de potência convencional que não faça esse tipo de, que não tenha esse tipo de que não consiga reproduzir tantas condições operativas assim. Então, como isso é efetivamente feito no sistema, você vai ter todos são máquinas síncronas, então a tensão interna tem que ser equilibrada, o que mata 4 equações reais, e aí vão sobrar 2 para cada um deles. Um deles vai ser o que de fato vai estar impondo a injeção de potência ativa entre os barramentos da saída da subestação, tanto potência ativa quanto a potência reativa, e todos os outros vão adicionar 2 equações reais de estar gerando obrigatoriamente 100% do primeiro. Então, você tem aqui o 34, que é o que está perdendo o grau de liberdade para impor o remoto, e todos os outros vão estar seguindo ele com 100% da geração. Então, de fato, foi possível obter solução. Por isso, para essas condições operativas propostas, você sai de um caso com uma perda de 2 kW para 0,81, né? Você tá introduzindo geração distribuída, o que faz sentido, e a geração alcançada trifásica pelas máquinas síncronas está aqui também, todas elas gerando a mesma coisa, como foi imposto. Você consegue verificar a redução de 50% daqui para cá, né? Desse 59,38 para 29, e o fator de potência de 0,98. Você também pode verificar que essa linha vai estar com esse fator de potência. Bom, então falar rapidamente de desempenho computacional, né? Que é uma coisa importante, mas se você não tem nem... para quem nunca programou, né, o método, né, não tem muita intuição de como é que ele funciona, é um resultado que é um pouco chocante, né, o resultado que eu vou falar aqui agora, mas, na verdade, quando eu comparo os sistemas modificados com os sistemas originais, né, os sistemas originais eu não tive nenhum modo de controle muito elaborado.
e os sistemas modificados eu tive. Então, o tempo de execução, ele reage mais a esses modos de controle não convencionais, né? Porque que vão demandar equações um pouco diferentes do que efetivamente para o número de nodos. Então, se você vê aqui, pega os casos originais, de distribuição originais, você vai aumentando o número de nodos, né? Primeiro você tem 13 nodos, esse comprehensivo você tem 73, esse aqui você tem 123, nodos não, perdão, barramentos. É porque o paper original chama de nodo, mas o que ele chama de nodo, na época, hoje é mais conhecido como barramento. Então, são 13 barramentos trifásicos nesse, esse aqui tem 70 e poucos barramentos trifásicos, esse aqui 123, esse aqui 320, esse aqui 910, eu acho, alguma coisa assim. Então, você vê que, de fato, ele cresce, né? À medida que eu estou adicionando nodos, você vai ter sistemas lineares de maior dimensão. Então, ele responde, de fato, ao aumento do número de nodos, mas ele responde muito mais ao fato de eu ter adicionado dispositivos shunt-ativos, né? Modos de controle diferenciados. Ele responde muito mais a isso do que ao aumento do número de nodos. Então, você pode ver isso aqui comparando os casos originais com os casos modificados. E por que isso acontece, né? Como eu falei lá atrás, você vai ter sistemas lineares. Uma coisa que eu não falei, que eu acho que eu esqueci, é que a matriz de coeficientes desses sistemas lineares ela é constante para n maior que zero, então você não precisa ficar refatorando isso o tempo todo, só vai precisar atualizar o vetor B, né? O lado direito dos sistemas lineares. Só que qual é o problema? É que esse vetor B ele é dependente de equações com esse tipo de forma aqui, né? Que seriam como se fossem convoluções discretas que você vai ter que fazer. Bom, e essas convoluções parecem que estão dominando o custo computacional, porque quanto mais convoluções eu tenho que fazer, mais ele vai responder à adição desses dispositivos ativos em relação a você ter um aumento da dimensão do sistema, né? Por causa dessas convoluções aqui. Na dissertação está mais detalhado, mas vou acelerar um pouco lá. E aí também tem que falar, em relação ao desempenho computacional, falar do cálculo dos aproximantes de Padê, porque obter as séries de Taylor é parte do problema. Você vai obter as séries de Taylor e de posse delas você vai obter os aproximantes, mas aí não tem mistério, né? Quanto mais nodo você tiver, quanto maior a dimensão do sistema, mais séries de Taylor você tem, só que mais aproximantes você tem também, então, né, cada série um aproximante, então você também vai, dessa vez você vai ter um crescimento certinho, uma correlação perfeita, né? Você aumenta o número de nodos, você vai ter um aumento do custo computacional calculando esses aproximantes de Padê. E eles independem de você estar com o caso modificado, independem dos equipamentos no sistema em si, depende apenas da dimensão, né? Evidentemente. E, bom, uma coisa que eu também não falei, mas está na dissertação, é que os casos foram convergidos calculando 30 coeficientes da série de Taylor, o que permite calcular aproximadamente de Padê 15/15, né, que chama 15 é o grau do polinômio no numerador e 15 também no denominador, mas também poderia ter sido convergido com 12, né? Eu verifiquei, de fato, todos esses casos que eu estou apresentando, o desempenho, essa análise computacional, eles poderiam ter sido convergidos com bem menos, tá? Eu usei 30, porque como se fosse uma espécie de regra de ouro, né? Que o autor original do método falava, né? Falava em 30 coeficientes, então eu usei 30, mas poderia ter sido menos. E aí você poderia reduzir, né, o tempo computacional. Também está apresentado aqui. Em azul, eu não falei, mas em azul, quando você calcula 30, em abóbora, quando você calcula 12, mas eu vou deixar, se vocês quiserem fazer uma pergunta depois, vocês podem perguntar em cima disso, evidentemente. Mas para efeitos de apresentação, um pouco corrida, era isso que eu queria mostrar para vocês. Não tem mais nada que eu queira falar.